Aleluia. Boa noite, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz aí nessa noite, diga glória a Deus. Amém. Há uma expectativa da nossa parte pelo Espírito, porque nós cremos que, de fato, Deus tem feito nesses dias é algo sobrenatural, né? Cada dia Deus tem ministrado palavras que têm impactado a nossa vida, impactado a nossa estrutura, amém? Você está com expectativa em Deus nessa noite, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero glorificar a Deus pela oportunidade mais uma vez de pregar a palavra, ainda mais na nossa casa, né? Então você pode abrir a palavra por gentileza. Eu tenho algumas ministrações que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo 37, verso de número 1. Diz a palavra do Senhor. Se você puder, quiser ficar de pé, você pode ficar de pé mais um minutinho aí, para a gente exercitar aí. Ezequiel, capítulo 37, verso de número 1, diz assim a palavra: Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e era muito numeroso na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Amém? Olha para o seu irmão, diga para ele: aquilo que estava morto, não fala com muita fé, fala assim: aquilo que estava morto vai voltar a viver. Fala: você não volta para casa carregando algo morto. Fala: você volta para casa hoje debaixo da vida de Deus. Amém? Pode assentar, irmãos. Eu quero pregar debaixo de uma palavra, debaixo de um tema: as duas profecias. Diga comigo: as duas profecias. Diga forte: as duas profecias. Meus irmãos, vamos lá. Quando a gente olha para o livro do profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel é um profeta que eu tenho uma simpatia muito grande. Eu gosto muito do profeta Ezequiel, porque o profeta Ezequiel é um profeta que Deus vai chamar ele em algumas condições muito desfavoráveis. A Bíblia vai dizer que Babilônia está reinando agora. Babilônia agora entra dentro de Judá, toma tudo ali, e agora o povo é levado cativo. A verdade é que o contexto histórico desse texto aqui, o povo não está em dias fáceis, o povo não está em dias favoráveis, não. O povo não está em dias de alegria, de festa, de jeito algum. A verdade é que o Salmo 137 vai declarar que o povo parou de adorar, penduravam as suas harpas nos salgueiros para não adorar o Senhor, enquanto o povo babilônico pedia: cante-nos as canções.
que vocês cantavam em Israel. Mas eles olham e dizem: como cantaremos nós, estando nós em terra estranha? A verdade é que quando Ezequiel, ainda jovem, é levado para a Babilônia cativo, a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que quem estava cativo ali, estava sem a sua identidade, estava sem a sua pátria, estava sem a sua família, estava sem o direito de ir e vir, estava sem aquela vida cotidiana e corriqueira que tinham dentro de Judá. A verdade é que a Bíblia vai mostrar que o pai de Ezequiel, um homem chamado Buzi, era sacerdote. Só que quando a gente olha a função sacerdotal recolhe da terra e vai interceder a Deus. A função sacerdotal olha para a terra e vai sacrificar e vai participar dos ritos religiosos. Para quê? Para que Deus ouvisse, intercedesse e Deus agora perdoasse o pecado. Só que na nação babilônica não há templo. Na nação babilônica agora o povo está longe da adoração a Deus, já não se pode adorar. Por quê? Porque quem governa ali é deuses pagãos. Mas a Bíblia vai mostrar então que era um costume também, dentro dos contextos históricos, o filho seguir a função do pai. Quando a gente olha para esse cenário, a ideia que passa é: Ezequiel não vai ser profeta, Ezequiel vai ser o próximo sacerdote, porque o pai é um sacerdote. Mas a Bíblia diz, irmãos, no capítulo de número 1, no verso de número 1 em seguinte, diz a Bíblia: estando eu no meio dos cativos de Babilônia, os céus se abriram e eu vi visões de Deus. Deus então permite a nação babilônica tomar a Judá. Mas quando a gente olha para esse cenário, isso aqui dá um nó na minha cabeça quando eu penso. Por quê? Porque Ezequiel está preso naquele cenário. Ezequiel não tem a liberdade que teria. O Ezequiel aqui que se torna profeta, ele não tem a mesma liberdade, a mesmo costume que ainda quando criança o seu pai lhe ensinara, a adoração ao Deus de Israel, ao Javé. Mas a Bíblia vai mostrar que Deus então no capítulo 1 se apresenta à Babilônia de uma forma muito especial. Deus se apresenta à Babilônia de uma forma muito interessante, e ele mesmo cativo, ele mesmo debaixo de jugo, 70 anos vão ficar ali. A Bíblia diz que os céus se abrem e Ezequiel vê visões de Deus. Isso me mostra uma coisa: existem circunstâncias na nossa vida que podem prender a nossa carne, existem circunstâncias na nossa vida que podem prender o nosso ir e vir, mas ninguém pode prender o agir de Deus sobre a nossa vida. Existem coisas que nós precisamos entender. Ezequiel está cativo, mas Deus está livre para lá e para cá, para mover na vida de Ezequiel. Eu sei que existem palavras que lançam sobre a nossa vida, eu sei que existem palavras, situações, decretos humanos que vêm sobre nós para nos parar, para nos deixar abatido, entristecido. Mas o que eu aprendo com Deus através da vida do profeta Ezequiel é: Deus vai de encontro a Ezequiel, e a Ezequiel dizendo o seguinte: Ezequiel, fica tranquilo, meu filho, Babilônia fechou as portas, Babilônia está governando, mas os céus estão abertos sobre a tua vida. Quando eu olho para o Novo Testamento, Jesus encontra Natanael, e Jesus, ao olhar Natanael, disse assim: eu te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael se espanta e diz assim: epa, verdadeiramente é o Cristo. Mas Jesus olha para ele e diz: porque eu te disse isso, você está crendo, mas eu vou liberar uma palavra para você, Natanael. De hoje em diante vereis os céus abertos e anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A dinâmica de Deus nos dias atuais não é somente um rito religioso, não é entrar aqui a levantar as mãos e adorar e ir embora. A dinâmica de Deus nos dias atuais é nos levar a um processo profético, aonde o céu se abre sobre a nossa vida. A dinâmica de Deus nesse tempo é nos levar a uma profundidade profética, aonde a gente caminha de céus abertos, aonde nós vamos trabalhar debaixo de céus abertos, aonde a gente vem para o culto debaixo de céus abertos. Por quê? Porque a expectativa está naquilo que Deus se revela e manifesta. Quando Ezequiel vai registrar no capítulo 1 que está debaixo de céus abertos, Deus começa a fazer algo com o profeta. No capítulo de número 2, Deus libera uma palavra ao profeta Ezequiel, dizendo: Ezequiel, profetiza, eles são rebeldes aí, eles não ouvem, mas eles vão saber, você vai habitar entre serpentes, entre escorpiões, mas profetiza, Ezequiel. Por quê? Porque saberão que teve no meio deles um profeta. Opa, peraí, Deus não mudou Ezequiel do cenário, mas mudou a função que Ezequiel
Ezequiel exercia. Existem horas na nossa vida que Deus não vai tirar da geografia da nossa vida. Existem momentos, irmãos, que a crise vem, o cativeiro vem, a fraqueza vem, a frieza vem, o desânimo vem, mas Deus não nos tira do cenário geográfico, mas Deus muda a nossa forma de enxergar e a nossa forma de viver. Deus olha para Ezequiel e diz: a função sacerdotal em Babilônia não tem jeito, a função sacerdotal em Babilônia não vai funcionar, Ezequiel, mas deixa eu te dizer, aqui eu vou mudar o cenário, eu vou deixar você aí, mas Babilônia vai experimentar uma coisa que nunca experimentou, vai ter uma voz profética no meio de Babilônia. Ei, eu já vou liberar uma palavra aqui para a gente dar um glória a Deus. Deus não vai mudar o cenário do teu trabalho às vezes, Deus não vai mudar talvez de início o cenário da tua casa, mas recebe uma palavra, Deus vai mudar a forma da gente viver. Deus vai nos dar uma palavra não sacerdotal, mas uma palavra profética. Porque qual é o poder da palavra profética? É receber aquilo que Deus tem e liberar aquilo que a humanidade precisa. É receber aquilo que Deus quer para aquilo que a humanidade necessita. Você pode levantar a sua mão direita aí, que eu já quero começar a profetizar. Eu quero declarar, irmãos, que em cenários de escassez, em cenários de deserto, em cenários de vale, em cenários de crise, em cenários de desafios extremos, em situações extremamente complexas, Deus pode até nos manter lá, mas Ele vai nos dar uma palavra profética. Eu profetizo em nome de Jesus, esse 2026 você vai caminhar por lugares até que você nem pensava em caminhar, mas você vai caminhar debaixo de uma palavra revelada de Deus. Você vai andar em caminhos que você nem esperava, mas você vai caminhar com uma palavra de Deus. Alguém vai olhar e vai dizer: como é que você está aguentando isso tudo aí? É porque eu estou debaixo da rema, a palavra revelada de Deus. Como é que você está aguentando a pressão? É porque eu estou debaixo de uma palavra profética. Como é que você está aguentando a crise? É porque eu estou debaixo de uma palavra profética. Já era para o teu casamento ter acabado, já era para a tua empresa ter fechado, já era para o teu ministério ter falido, mas ainda está de pé, ainda está crescendo, ainda está fluindo. A pressão aumentou, mas você diz: eu não vou desistir, eu estou debaixo de uma palavra profética, 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 profética. Eu vim aqui para dizer: essa igreja está debaixo de uma palavra profética. Aleluia. O profeta Ezequiel, ele vai começar agora a desenvolver o capítulo 37. E no capítulo 37, Ezequiel começa a movimentar uma visão muito estarrecedora. Ezequiel olha e diz assim no capítulo 37, verso de número 1: veio sobre mim a mão do Senhor. Diga comigo, por gentileza, num som muito poderoso, diga comigo: o que vai vir sobre nós não é algo das trevas, não é algo humano. Fala: mas o que está sobre mim é a mão do Senhor. Aleluia. Ele está cativo em Babilônia, mas debaixo de céus abertos, Marcinho. E quem está debaixo de céus abertos tem a mão do Senhor estendida sobre ele. Ezequiel começa o capítulo 37 que li com os irmãos, debaixo de uma palavra: veio sobre mim. Eu não pedi, eu não estava nem esperando, mas de repente veio sobre mim a mão do Senhor. Eu amo essa expressão, porque toda vez que alguém precisou, muitas vezes que alguém precisou da mão de um homem, pode ser que essa mão não chegou. Muitas vezes que a gente precisa da mão humana, às vezes a mão humana falha, mas toda vez que alguém precisa da mão de Deus, a mão de Deus está disponível. Davi, ele vai dizer no salmista: eu fui moço e agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar um pão, e nem a sua descendência passar fome. No Novo Testamento, quando Pedro vai andar sobre as águas, duvidando que era Jesus, e ele afunda, a mão de Jesus se estende para ele e diz: levanta, Pedro, para de olhar o vento. Sabe por quê? Porque o que move a nossa vida, irmãos, é ter a mão de Deus sobre nós. Tem porta que não vai abrir pelo nosso talento, tem porta que não vai abrir porque a gente prega, tem porta que não vai abrir porque a gente canta, tem coisa que não vai acontecer porque nós temos um intelecto aguçado, igual tem muita gente aí, CDF, não. Mas existem coisas que vai acontecer na nossa vida por causa da mão de Deus está estendida sobre nós. Ezequiel está dizendo: eu estou
estou no meio de Babilônia, mas o que ninguém está vendo é o quê? É o que, Ezequiel? É que a mão de Deus ainda está sobre mim. Ei, irmão, eu gosto dessa expressão, por quê? Porque tem casas aqui que já era para ter sido destruída, mas não foi destruída, porque lá na sala da casa tem a mão de Deus estendida lá. Tem coisas na nossa vida que já era para ter fraquejado, tem gente que nem era para estar aqui, já caiu, já fraquejou, já estava em situações complicadas. Alguém olhou e disse assim: é bananeira que já deu cacho, mas Jesus botou a mão, Deus estendeu a mão dizendo que nada. É como em Atos capítulo 9, quando o apóstolo ainda Saulo cai e Ananias vai lá dizendo: não, para mim ele é um vaso escolhido. Você tem fé para receber a palavra que lá vai? Eu quero profetizar, irmão, esse ano nós vamos pregar debaixo da mão de Deus ainda muito mais. Esse ano nós vamos cantar debaixo da mão de Deus. Esse ano nós vamos ministrar debaixo da mão. Esse ano você vai trabalhar e aqueles negócios que não fecha, vai fechar para a glória de Deus. Por quê? Porque a mão dele está estendida. Diz a palavra: eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida, mas ela está estendida para nos abençoar. Oh, você pode levantar sua mão, levantar o pé. Ei, glória a Deus. Eu quero profetizar: a mão de Deus vai te sustentar nesse ano, a mão de Deus vai te proteger nesse ano, a mão de Deus vai te levantar nesse ano, a mão de Deus vai fazer o que a economia não pode fazer, a mão de Deus vai fazer o que a faculdade não pode fazer, a mão de Deus vai fazer o que a medicina não vai fazer. A cura vem, o milagre vem, a graça vem, o poder vem, a autoridade vem, a revelação vem, a majestade de Deus vai ser ministrada e a glória vai ser para Ele. Por quê? Porque a mão dele está sobre você. A Bíblia diz, não eu: descansai-vos, Igor, debaixo das potentes mãos de Deus. Eu não vou ficar atribulado, eu não vou ficar preocupado, eu vou descansar. Por quê? Porque a mão de Deus ainda está sobre a minha vida. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Você não vai parar, você não vai desistir. Por quê? Porque tem alguém dizendo que acabou. Você não vai parar. Por quê? Porque tem alguém dizendo que não tem mais jeito. Você não vai parar. Por quê? Porque tem alguém dizendo que acabou a esperança, que nada, é que ninguém ainda viu, irmãos, mas a mão dele ainda está estendida sobre você. Então descansa, acalma o teu coração, espera em Deus, porque as potentes mãos dele, diz a palavra, descansai-vos, mas para que em tempo oportuno ele mesmo vai te exaltar. Oh glória, vou liberar outra palavra para a gente dar um glória aqui. É a mão dele que vai exaltar, é a mão dele que vai te colocar no lugar devido, é a mão dele que vai abençoar quando você subir no altar, é a mão dele que vai abençoar quando terminar o culto. Quando você terminar o culto, meus irmãos, a mão dele não vai ficar aqui, a mão dele vai te acompanhar. A Bíblia diz que a mão dele pega Ezequiel e leva para um vale. A mão dele não leva para um lugar de desfrute, a mão dele não leva para um lugar de descanso. Entenda bem, a igreja não descansa em um lugar, a igreja descansa numa pessoa. Aleluia. A igreja não descansa num ambiente, a igreja descansa não na praia. Isso tudo faz parte para descansar o corpo, mas a igreja descansa nele. É por isso que a Bíblia diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A gente descansa nele, a gente vive nele, a gente glorifica ele. Mas a mão dele pegou, quem está comigo diga glória a Deus. A mão dele pegou e deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então vamos começar a entrar aqui. Quando a gente olha para essa expressão, deixou no meio, meio é lugar de guerra, meio é lugar de desânimo, meio é lugar, toda jornada quando está no começo, irmãos, é animação. Quando a gente está no início da caminhada, tudo é bom, não tem mensagem ruim, não tem cântico ruim, não tem ministro de louvor ruim, não tem nada disso. A gente está no auge, no fogo de Deus, debaixo de uma promessa poderosa. A graça de Deus está sobre nós. Quando a gente está no final, a gente está na expectativa de chegar aonde a gente
deseja chegar. Mas quando a gente está no meio de cenários complexos, no meio de cenários complicados, geralmente a gente olha para um lado, olha para o outro e não vê saída. Mas o texto está dizendo que Deus pega Ezequiel e põe no meio do vale. Isso aqui mexe comigo, por quê? Porque o Deus de Israel, Ele muda a nossa função, Ele nos dá um chamado específico, mas Ele coloca no lugar aonde o chamado específico vai ser exercido. Quem gosta de cantar vai ser colocado no lugar específico para a adoração ser ministrada. A Bíblia diz que Davi, quando ele tocava a harpa, oh glória, o espírito que atormentava Saul ia embora, chamado específico. Mas quando coloca Ezequiel, ele está dizendo: Ezequiel, meu filho, começa a liberar palavras sobre isso. O que você está vendo, Ezequiel? Ele olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás e vê ossos, irmãos, muito ossos. Cada pessoa, cada ser humano adulto tem em média 206 ossos. Criança tem mais, porque depois vai juntando. Criança é aproximadamente 270. É muito osso, tem várias pessoas ali. É ossos que não acabam mais. Mas a Bíblia diz que no meio daquele vale, Deus deixou a Ezequiel. Entenda uma coisa: Deus não te deixa em vale para você perecer. Deus te deixa em vale para mudar o ambiente desse vale. Existem lugares que Deus nos coloca, que não é para os lugares nos abater. Existem situações complexas que Deus nos leva, mas não é para a gente parar e ser nocauteado. Só para dar um glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala: esse vale, fala com fé, fala: esse vale não é para te matar, não é para te nocautear, não é para perder a fé. Fala para o teu irmão, fala: esse vale é para você ser profeta de verdade. Oh glória a Deus. Levanta sua mão que eu vou liberar a palavra. Esse vale aí é para você passar por ele dizendo: eu sei que o vale foi pesado, mas a profecia glorificou a Deus. Oh glória, eu profetizo em nome de Jesus, a profecia que Deus vai liberar sobre você não vai mudar só você, mas vai mudar o ambiente que você está inserido. Eu profetizo, a profecia vai mudar teu trabalho, a profecia vai mudar a sala da tua faculdade, a profecia vai mudar tua família, a profecia vai mudar teu ministério. Pastor, eu não tenho chamado, então recebe aí agora a profecia que Deus vai liberar nesse ano. É Deus dizendo: se prepare, porque era ossos secos, mas vai se tornar um exército poderoso. Quem pode levantar as mãos? Quem pode adorar? Quem pode exaltar a presença de Deus? A Bíblia diz, Nilton, que Deus então desce, Deus move. Deus olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, o vale está aí, a coisa pegou. O vale, meu irmão, tem alguém nessa noite aqui no vale? Às vezes a gente entra no culto da glória a Deus, canta pra caramba e é muito bom, mas meu bem, só Deus sabe o vale que a gente está enfrentando. E a Bíblia vai dizer que nesse vale aqui, Deus olha e diz: Ezequiel, me fez andar. Por quê? Porque em vale a nossa vontade é parar. Em vale a nossa vontade é desistir, Alexandre. Hein, pastorzão? A nossa vontade às vezes no vale é deixar tudo e dizer: não canto mais, não prego mais, não ministro mais, não vou servir a Deus mais. Eu sou fiel no dízimo, eu sou fiel na oferta e a porta não abre. Eu sou fiel aqui, eu sou fiel ali, eu oro, eu busco, eu jejuo, eu rapei até a cabeça, meu irmão, olha que doideira. Mas eu estou aqui, e por quê? E tem coisa que parece que o vale não vira. É assim às vezes na nossa vida. Mas sabe o que Deus fez? Ezequiel, esse vale parece grande demais, mas deixa eu te ensinar uma coisa: quando o vale é grande demais, não fica parado, se movimenta. Porque se você se movimentar, você vai perceber que aquilo que parecia grande demais nem é tão grande assim. Então eu quero liberar uma palavra aqui nessa noite. Existem vales que só estão grandes demais porque a gente está parado, mas quando a gente começar a se movimentar, ele não vai ser tão grande quanto parecia. Existem crises que são grandes demais porque nós estamos acuados, irmão, mas quando a gente se levantar, aleluia, ele não vai ser tão grande assim. Deus olha para Ezequiel e diz: já que você não tem força para andar, eu vou te fazer andar. Eu vou liberar uma palavra aqui para quem tem fé. Essa noite Deus me trouxe aqui mais uma vez, debaixo dessa palavra, para te dizer: esse ano existem pessoas aqui que tinham tudo para estar andando,
voando, navegando na presença de Deus, mas o vale te abateu. Mas nessa noite eu vou profetizar: esse ano você vai andar, aleluia, porque a palavra profética diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Levanta as tuas mãos aí, por gentileza. Eu profetizo, pega a palavra. Você vai voltar a andar, você vai voltar a adorar, você vai voltar a exaltar, você vai voltar a ministrar. Deus vai voltar a te visitar, Deus vai voltar a te encher, Deus vai voltar a fazer o que você sabe que Deus te chamou para fazer. Deus vai gerar no meio de nós maturidade e estrutura, para no meio do vale a gente dizer: eu não paro, não é porque eu sou brasileiro, eu não paro porque maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Oh, glória a Deus. Mexe com o teu irmão de lado aí e fala para ele: esse ano, em nome de Jesus, você está proibido de parar. Fala para ele: se eu parar, você vai atrás de mim, mas se você parar, eu vou atrás de você. Agora recebe a palavra aí. Deus vai te fazer avançar para a glória de Deus. O tema desse ano é avançar e colher. E quem avança não para, quem avança prossegue, quem avança crê, recebe a palavra. Deus olha e diz: profeta anda em volta do vale. Ele sai do meio e anda em volta. E ao estar em volta do vale, diz a Bíblia, que ele anda para lá, para cá. As guerras, irmãos, travavam nos montes. No monte um exército, no monte outro exército. Na hora de guerrear, descia para o vale e os mortos ficavam ali. Olhe para cá. Só está naquele vale ali quem perdeu guerra, falou? Só está nesse vale aqui quem lutou, mas acabou perdendo a batalha. Só está naquele vale ali quem não conseguiu vencer, mas ele olha e diz assim: são perdedores, é ossos, mas anda, mas não pisa nos ossos não. Sabe por quê? O osso de hoje é um exército de amanhã. Olha para o teu irmão e fala assim: na crise do teu vizinho, não pisa não, porque hoje é osso, mas amanhã pode ser um exército poderoso, amém? Hoje está sentado, mas amanhã está pregando. Hoje está sentado, mas amanhã está ministrando. Hoje está sentado, mas amanhã está liderando. Hoje está sentado, mas amanhã está pastoreando. Hoje está sentado, mas amanhã está empreendendo. Hoje está de CLT, mas amanhã está contratando alguém. Hoje tem uma microempresa, mas amanhã tem uma grande empresa. Hoje está falido, mas amanhã está prosperando. Hoje está fraco, mas amanhã está forte. É Deus dizendo: anda, 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 anda. Anda, Ezequiel, mas não pisa não, mas não pisa não. Por quê? Porque se você não pisar, Ezequiel, eu vou restaurar. Aleluia. Ossos no vale perderam a batalha. Quem de nós nunca perdeu batalha, irmão? Quem de nós nunca chegou em certos momentos da vida que a gente perde batalha? E quem perde batalha, perde por descuido. A Bíblia diz, Cantares, Salomão vai escrever: tirai as raposinhas que devastam a sua vinha. A gente perde batalha não por coisa grande, mas por coisa pequena. A gente perde batalha não é por causa de uma avalanche, é por causa de uma poeirinha que às vezes a gente não dá importância. Mas esses homens, por um descuido, perderam batalha que é normal. Mas sabe o que a Bíblia vai mostrar? Que esses ossos estão no vale. Não é porque muitos perderam no vale. Vou liberar essa palavra aqui. Ezequiel está onde, gente? Diga comigo: no vale. Ele está num vale que pessoas perderam, mas ele não vai perder. Por quê? Porque a derrota de alguém não tem nada a ver com a nossa derrota.
Por quê? Porque o fracasso de alguém não tem nada a ver com o fracasso da gente. Deus está levando Ezequiel a lugar de fracasso de outras pessoas, para dizer que onde muita gente fracassou, Ezequiel vai sair vencedor, e o profético dele vai ser aguçado. Oh glória a Deus! A gente quer ir para lugares de vencedor. Olhe para cá que eu vou liberar uma palavra. A gente quer estar em lugares de vencedores, a gente quer estar em lugares de pessoas com experiência, mas existem tempos e estações na nossa vida que Deus vai nos levar a lugares, Eliel, do lugar de pessoas que perderam e que fracassaram. Oh irmãos, existem coisas, como o pastor Alexandre disse aqui, da pastora Rosângela, tem dias que Deus vai nos levar a lugares que nós seremos boca de Deus, para levantar alguém, para abençoar alguém, para investir em alguém, Tiago. E aí nós precisamos entender, quando Ezequiel chega lá, ele não diz: Senhor, aqui só tem quem perdeu, Senhor, aqui só tem pessoas que perderam a batalha. Mas não, Ezequiel está dizendo: eu sei que eu recebi um dom, eu sei que eu recebi uma palavra, eu sei que eu sou profeta de Deus, e eu sei que se o Senhor me trouxe para um lugar que gente perdeu, é porque perderam batalha, mas no Senhor serão mais do que vencedores. Oh, você pode levantar as mãos aí, eu vou profetizar de novo, eu declaro em nome de Jesus: aonde alguém perdeu, você vai vencer. Aonde alguém plantou e não colheu, você vai semear e vai colher. Aonde você foi e a porta não abriu, alguém foi e a porta não abriu, você vai e a porta vai abrir. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar essa obra. A Bíblia diz que os ossos estão na superfície. Diga comigo: superfície. Diga comigo: superfície do vale. Quando alguém morre, o osso vai ser enterrado. Mas o texto diz que os ossos estão tão sequíssimos. E existem dias, irmãos, que a gente vem cantar, e existem dias que a gente vem adorar, e parece que nada flui. Existem dias que a gente sai da nossa casa com uma expectativa, mas chega aqui e parece que nada acontece. É assim ou não é? Perdão. Tem dias que a gente vem para adorar, para exaltar ao Senhor, para ministrar a palavra, e a gente cria uma expectativa tremenda, mas porque estamos tão secos, parece que nada acontece. E porque estamos secos, parece que tudo está errado, irmãos. Mas o que Deus está mostrando a Ezequiel é o seguinte: Ezequiel, não é o vale que está seco, são os ossos que estão sequíssimos. O vale está tudo normal, os montes está tudo normal. Ezequiel, a sua volta está tudo normal, é só os ossos que estão secos. Então veja bem, não adianta tratar tudo, se só uma causa precisa ser tratada. O que Deus está dizendo é o seguinte: Ezequiel, não adianta profetizar para o vale, não adianta profetizar para o monte, não adianta profetizar para a Babilônia, não, profetiza para os ossos. Porque se você liberar uma palavra profética direta, aquilo que estava morto vai voltar a viver. A verdade é que tem dias que nós estamos secos demais, mas está na superfície do vale. Pergunta para mim: por que, pastor, na superfície? Diga forte, diga: por que, pastor? Porque tem dias que Deus permite a gente até secar. Tem uma aqui, hein? Existem estações na nossa vida que Deus permite, Gravel, até a gente secar, mas Ele nunca vai permitir alguém nos enterrar antes do tempo. Cutuca seu irmão e fala assim: não chegou a hora. Fala: antes de você ser enterrado. Não, pelo amor de Deus, com expectativa. Fala: antes de você ser enterrado, tem uma profecia de Deus para a tua vida e para a tua casa. Ô glória, você pode levantar a mãozinha abençoada aí. Se fosse você, levantava até o pé. Eu profetizo para a glória de Deus: antes que alguém te enterre, antes que alguém te jogue na lona, antes que aquilo que Deus prometeu para você se acabe, a palavra hoje é: se prepare, meu filho. Por quê, pastor? Tem uma palavra direta de Deus para a tua casa, tem uma palavra direta de Deus para a tua vida, tem uma palavra direta de Deus para a tua família e ministério. Recebe a palavra.
Recebe a palavra que não vai enterrar, vai reviver, vai reviver, vai reviver, vai reviver, vai reviver, vai reviver. A palavra é morreu, Deus está dizendo eu vou voltar a trazer vida. A palavra é acabou, Deus está dizendo pode liberar a palavra, porque a Bíblia diz, ainda que a árvore seja cortada, ao cheiro das águas, ela voltará a brotar. Levanta a mão, nós estamos no janeiro profético. Pega, a tua árvore foi cortada, mas vai brotar, vai brotar, vai brotar, vai brotar. Uracalabaracacharabaia, Urialauecamanturialabachandaraia. A árvore foi cortada, mas debaixo da palavra profética. Eu imagino alguém olhando, mas não morreu. Morreu. Mas não perdeu batalha? Perdeu. Mas a coisa não ficou feia? Ficou. Mas não está lá no vale, na superfície? Está. Mas por que ainda está lá? Ninguém esperava que mesmo lá na superfície do vale, tem outra aqui, ninguém esperava que lá na superfície do vale, aonde ninguém ia, Deus teve coragem de enviar um profeta para te ver lá. Ninguém foi lá na depressão, mas Deus enviou um profeta lá. Ninguém foi lá na síndrome do pânico, mas Deus enviou um profeta lá. Ninguém foi lá quando a situação financeira ficou mal, mas Deus enviou um profeta lá. O que ninguém esperava, irmãos, é que Deus não precisa de GPS, é que Deus não precisa de Waze, Deus não precisa de Google Maps. Deus, Ele sabe a tua casa, o teu endereço, a tua rua, o teu bairro. Aquele dia que você se tranca no quarto, mas Ele está dizendo, está seco, mas eu vou renovar. Está seco, mas não vai enterrar. Está seco, mas quando subir no altar, vai pegar o violão, vai cantar, e a glória de Deus vai descer. Ei, levanta a tua mão. Você não está com dias contados. Deus tem uma palavra sobre você. Cadê o Tiago? Quem está com fé e diga glória a Deus. Não, quem está com muita fé, diga aleluia. Olha o que Deus diz ao profeta. Deus diz assim, profeta, profetiza esses ossos. E profetiza uma profecia detalhada. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Farei crescer em vós tendões. Farei crescer em vós carnes, músculos. Farei que estenderei sobre vós pele. E vivereis. Olha que a profecia não é uma profecia vazia. Deus manda te dizer que o diabo está furioso com você. Que benção. Se ele tivesse alegre, que era o problema. Mas se ele está furioso, é porque você está com Jesus, amém? Quem está com Jesus, ele fica furioso mesmo. Mas a profecia é direta, é detalhada. A profecia vem nos mínimos detalhes. Diga comigo, nos mínimos detalhes. Só que Deus diz ao profeta, profeta, profetiza esses ossos. Vai pegar ou não? Só tem um jeito aqui, gente. Pastor Rosane, estou no vale. Pastor Wesley, estou no vale. Pastor Alexandre, estou no vale. Pastora Silva, estou no vale. No vale só tem duas classes de pessoas. Ou a gente vira osso, ou a gente vira profeta. Na hora da crise, ou a gente deixa a crise nos tornar ossos, ou a gente deixa Deus nos levantar como profeta. Na crise só tem um jeito, ou a gente cede e diz assim, não, eu vou virar osso mesmo.
eu vou desistir da minha casa, eu vou desistir da minha chamada, eu vou desistir de tudo aquilo que Deus me prometeu, eu vou desistir, está pesado demais. Mas nesse tempo, Ezequiel vai dizer: não, eu estou na crise aqui mesmo, eu olho para um lado tem osso, Tiago, eu olho para o outro tem osso, mas eu entendi o que aconteceu no capítulo 2. No capítulo 2 ele: chamei para o profeta, então eu levanto, eu vou para o lado de cá, e eu estou dizendo: ele me chamou como profeta, eu vou liberar uma palavra. Essa igreja aqui, ela não foi plantada para manter osso aí na cadeira, ela foi plantada para levantar profeta. Essa igreja, ela não foi plantada para levantar ossos, para levantar mortos, para manter alguém caído. Essa igreja foi levantada para dizer: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda, 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 levanta! Eu sinto a atmosfera do Espírito aqui, tá, irmãos? É ele dizendo: peraí, não tem chance. Domingo, dia 18 de janeiro, só tem um jeito de 2026 ser diferente. É a partir de agora. Quando alguém olhar e dizer acabou, você se levanta e diz: eu sou profeta. Quando a casa não tiver jeito, você diz: eu sou profeta. Quando o ventre não gerar bebê, você diz: eu sou profeta. Quando o câncer vier assolar, você diz: eu sou profeta. Quando a porta fechar, você diz: eu sou profeta. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Deus está liberando uma palavra. Pela tua profecia, algo espiritual esse ano vai destravar. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe?